Olá, paz do Senhor para todos, como vamos? Tudo bem? Deus abençoe a vida de vocês mais uma vez, que Deus esteja sempre dentro dos vossos corações, ok? Não esquece, dá o like, compartilha, comenta o canal, pede às pessoas para se inscreverem, para estar sempre conosco, nos ajudando e dando aquela força para que a gente possa continuar levando a mensagem do Senhor aos vossos corações, ok? Vamos lá. O livro de hoje se encontra em Gênesis capítulo 6, verso de número 8, e nos diz o seguinte: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Achou graça, favor imerecido diante de Deus. O homem totalmente diferenciado na prática da sua vida, o homem totalmente diferenciado daquela sociedade. O homem que foi separado para um propósito que entraria para os anais da história da humanidade. A sua geração havia se corrompido, a sua geração havia se tornado uma geração perversa, uma geração que tinha práticas absurdas diante de Deus, a ponto de suscitar a ira do Senhor e o Senhor desejar a destruição de toda uma geração da semelhança do homem para com o seu Senhor. Veio o desejo de Deus no coração, porque o homem usou da liberdade que ele tinha, para virar uma libertinagem. E como diz o Senhor Jesus, quando nós plantamos, nós também temos que colher. Que o homem planta, isso ele vai colher. Como diz o ditado popular, a plantação é opcional. Você planta o que você bem entende, não tem problema nenhum. Mas a colheita, ela é obrigatória. E dessa feita, essa geração de Noé, onde Noé convivia, plantou violência, plantou prostituição, plantou idolatria e todo tipo de pecado que nós possamos imaginar. A ponto de Deus, imagine como essa geração viveu, a ponto de Deus trazer a vontade de destruir toda uma geração do mundo de então. Imagine o que essas pessoas não estavam fazendo. Imagina os absurdos que aquela geração não fez diante dos olhos de Deus, a começar pela perca do temor ao Senhor. Quando o ser humano perde o temor a Deus, ele perde princípios, ele perde moral, ele perde regras, enfim, ele perde tudo. Perde a sua liberdade, porque ele agora passa a ser dominado pela libertinagem. E como a libertinagem é uma vontade desenfreada da carne, então aquela geração se perdeu. Mas a Bíblia diz que nós não devemos ser só ouvinte da palavra de Deus, como diz o nosso irmão Tiago, no seu capítulo 1, 22. A Bíblia diz o seguinte: sede cumpridores da palavra de Deus e não somente ouvintes. Sede cumpridores da palavra de Deus e não somente ouvintes. Veja bem, isto equivaleria a vos enganar a vós mesmos. Então, se nós formos só ouvinte da palavra de Deus, nós estaremos nos enganando a nós mesmos, nosso coração. Antes de enganar exteriormente, você se engana interiormente. Uma coisa que você precisa entender de uma vez por todas é que Deus, ele não pode ser enganado. E aquela geração tentou enganar Deus. Então veio a ira do Senhor sobre aquela geração e destruiu toda aquela geração. Por que eles tentaram enganar? Porque eles
Achavam que Deus não se importava mais com as práticas que eles estavam fazendo. Achavam que Deus havia abandonado. E então eles se achavam, entre aspas, no direito de fazer o que bem entendesse, o que viesse na sua mente. Olha, você não pode fazer e nem falar tudo o que lhe dá vontade. Você não pode falar tudo que lhe vem à mente, ou falar tudo que lhe dá vontade. Você não pode, de forma nenhuma. Você tem que ter princípios, você tem que seguir uma regra de educação, compreender quem está do teu lado, o que você vai falar, o tempo de falar, tudo tem o seu momento. E aquela geração já havia perdido essas regras, perdido esses princípios. Observe que Deus vai se irar de tal forma, volto a dizer, que vai destruir toda uma geração. Mas no meio daquela geração, nós vimos um homem que não só ouviu a palavra de Deus, como a praticou, sendo fiel a ele, mesmo no meio de uma geração corrupta, prostituta, idólatra, gananciosa, praticando todos os tipos de pecado diante de Deus. Ele se manteve santo e fiel ao Senhor. Ele se manteve íntegro, ele se manteve honesto, diferente de muitos que estão se deixando corromper pela sociedade, estão se deixando levar pela rebeldia de muitos, estão se contaminando com a idolatria e o desejo excessivo da carne, achando que não pode ter um controle, achando que não pode se controlar, não pode ter uma vida santa. Esses se deleitam na carne e querem se justificar nas suas fraquezas. Ninguém é forte, mas também ninguém é tão fraco que não possa resistir às tentações. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir firmemente ao diabo e ele vai fugir de você. Santifica a sua vida e abre o seu coração para servir ao Deus Todo-Poderoso, para você ser o fiel, ou ser encontrado nessa geração perversa como um dos fiéis que serve ao Senhor. Que seja assim na sua vida, que seja assim na sua família, para que Deus possa te abençoar poderosamente e você ser uma testemunha fiel no meio de uma geração corrupta. Ok? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo Deus. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.